Muito bem, meu nome é Paulo, eu sou aluno do doutorado do professor Francisco, do ICMC, e eu vou apresentar aqui o meu trabalho sobre modelos epidêmicos em populações de agentes móveis com respostas comportamentais. Então vamos lá, vou explicar melhor o que é isso. Então, começando com uma introdução. Bem, eu sempre começo minhas apresentações com o primeiro slide motivando as pessoas ao fato de que epidemias são um grande problema para a humanidade. Só que a gente está no ano 2020 e eu acho que eu não preciso ressaltar esse fato. Então eu vou direto para falar que, na verdade, modelos epidêmicos combinados com a grande quantidade de dados que temos hoje são uma poderosa ferramenta para combater e mitigar os efeitos de epidemias, de doenças infecciosas, ok? Seja pela previsão, seja por traçar o histórico de doenças, ou pela avaliação de estratégias de atuação, certo? Então, bem, só que a modelagem epidêmica, nem todo o trabalho vai ser de um modelo realista. De fato, esses modelos realistas que podem ser aplicados às situações reais, eles dependem de uma base teórica que precisa ser desenvolvida na teoria de modelagem epidêmica, certo? Então, muitos dos trabalhos nessa área, na verdade, têm um viés teórico, com o objetivo de fundamentar as noções básicas de modelos epidêmicos, e não de aplicar a realidade em si. Então, passando direto para a contextualização do trabalho que eu vou apresentar, que começa aqui nessa área de epidemias em agentes móveis. Então, esses agentes móveis são populações em que cada indivíduo ele fica passeando no espaço, de acordo com algum modelo, e interagem por proximidade, ok? E é uma formulação muito popular para propósitos educacionais, porque é bem visualizável, mas infelizmente não é tão popular na pesquisa, sobretudo porque é muito difícil de se fazer uma formulação analítica para essas populações e elas são computacionalmente muito pesadas. Então acabam não sendo tão vantajosas quanto outras formulações mais simples. Só que já se mostrou que alguns desses modelos podem reproduzir algumas características da interação humana e também da movimentação animal. Então, por mais que seja complicado trabalhar com esses agentes, existe uma motivação por trás de se usar esse tipo de população para modelagem epidêmica, ok? E agora passando para outra área de pesquisa, que é a de epidemia em redes adaptivas. Bem, essa área começou em 2006 e ela está muito mais bem desenvolvida do que essa de agentes móveis. E consiste basicamente no seguinte: são redes em que os indivíduos podem reagir e modificar os contatos com base na dinâmica epidêmica. Então pensa, por exemplo, que um suscetível ele corta o contato com o infectado com o objetivo de evitar um contágio, ok? E, bem, existem muitos artigos nessa área e o conhecimento está bem desenvolvido já nela. Então, o que a gente pensou foi o seguinte: a gente poderia fazer um modelo de agentes móveis que incluísse algum tipo de resposta adaptiva similar àquele que o pessoal já estudou muito bem em redes. E o objetivo seria basicamente mesclar essas duas áreas de pesquisa para que, quem sabe, o conhecimento já bem desenvolvido nessa área de redes adaptivas pudesse ser aplicado nessa área não tão bem desenvolvida de agentes móveis. Ok? Então, talvez com o objetivo de desenvolver melhor a área de agentes móveis. E no longo prazo, o objetivo mesmo seria chamar mais estudos para desenvolver melhor a área de agentes móveis e epidemias, com o objetivo final de poder aplicar esse tipo de modelo em situações em que os dados reais de mobilidade e interação não estejam disponíveis, ok? Isso seria bem interessante. Então, bom, começando com a descrição da metodologia, que é o nosso modelo. Para a epidemia, a gente usa o modelo CIS, que é um modelo muito conhecido e simples também, que é um modelo que só tem dois estados, suscetível e infectado. E, bom, quando acontece um contato entre um infectado com um suscetível, existe uma probabilidade beta de que esse suscetível se torne infectado também e passe a transmitir a doença. E tem também a transição de cura, que é quando o infectado, com probabilidade μ por passo temporal,
ele se torna novamente suscetível. Então reparem que ele volta a ser suscetível a contrair a doença. Não existe imunidade nesse modelo cis. Para a população, a gente usa um passeio aleatório num espaço 2D. Então como é que é? A gente distribui um número de agentes num espaço bidimensional contínuo de tamanho L. E cada passo temporal, esse agente vai fazer um movimento de tamanho V constante, só que de direção uniformemente aleatória. Esse é o passeio aleatório bidimensional básico. E não existe memória entre os passos, então é um processo markoviano. Bom, e o que a gente implementa também, e essa é a novidade desse trabalho, é uma possibilidade de que os suscetíveis evitem contato com um infectado vizinho. Então, digamos que o suscetível está aqui e ele tem uma chance PA, caso ele tenha um vizinho infectado, de se mover na direção oposta a esse vizinho infectado, ok? E bom, se existirem 2 ou mais infectados na vizinhança desse agente suscetível, ele vai escolher um deles com probabilidade igual, né, uniformemente provável, para executar a movimentação no sentido oposto, ok? Então essa é uma forma simples de implementar, talvez não seja a mais realista, nem é o objetivo, na verdade, mas é uma forma fácil de estudar. Outro detalhe também é que os agentes infectados eles não tentam evitar uns aos outros, eles simplesmente realizam um passeio aleatório simples. Bom, e agora indo para os resultados. Então, vou começar aqui mostrando algo bem visível, que é uma animação do modelo, e comparar o passeio aleatório simples com o passeio aleatório que inclui essa nossa reação adaptiva do nosso modelo. Então, começando aqui, os vermelhos são os infectados. E reparem que rapidamente a doença se alastra na população. Então, vou voltar aqui, ó. Reparem que aqui em cima é a fração de infectados e ela evolui muito rápido, certo? Isso seria o passeio aleatório básico. E, bom, comparando uma simulação com os mesmos parâmetros, só que usando o nosso modelo de respostas adaptivas, vejam que nesse caso a prevalência ela não vai subir. E, eventualmente, se a gente deixasse tempo suficiente nessa simulação, a fração de infectados iria de fato chegar a 0, ok? Então a doença seria erradicada por esse mecanismo que a gente implementou dos suscetíveis evitarem os infectados. Só que esse aqui é a situação em que a densidade é baixa. Em média, cada agente faz apenas um contato, ok? E no caso de baixa densidade, a fenomenologia sempre vai ser essa. O nosso modelo vai diminuir bastante a propagação da epidemia. Só que no caso em que a densidade é alta, quando eu falo densidade alta, é em média 12 contatos a cada instante de tempo. Bem, aí o que acontece é que no caso do random walk simples, a população, a doença ainda se propaga muito rapidamente, né? Reparem aqui que aumenta muito rápido o número de infectados. Só que no caso do nosso modelo, a propagação ela vai ser um pouco mais lenta. Ela ainda vai aumentar, nesse caso não vai diminuir a prevalência, só que de forma mais lenta. E outra coisa que salta muito aos olhos aqui é que no início, nessa fase transiente aqui da simulação, surgem esses flocos de suscetíveis, tá vendo? Os suscetíveis parece que se movem em bloquinhos. Isso é algo bem interessante que a gente resolveu estudar melhor. Só que tem outro detalhe também. Aqui eu estou começando com 15% da população infectada. Ou seja, é como se os agentes só começassem a reagir à doença quando já houvesse 15% de infecção. Agora vamos ver o que acontece caso a gente comece apenas com 4% de agentes infecciosos, ok? Bem, nesse caso aqui os flocos de suscetíveis ainda são observados, só que em vez de subir, a prevalência vai diminuir, lentamente, mas vai diminuir. De fato, se eu der tempo suficiente aqui, a prevalência chega a 0. Então, realmente sumiram todos os infectados do sistema. E eu não mudei nada do caso anterior para esse, senão a fração inicial de infecciosos. Bem, quando isso acontece, em sistemas dinâmicos a gente diz que o sistema é bistável. Ou seja, existem 2 destinos diferentes para o qual o sistema pode caminhar no longo prazo, ok?
Bom, já que tem bistabilidade e já que tem aqueles flocos suscetíveis, a gente quis estudar isso um pouquinho melhor, fazendo uma formulação semi-analítica. Então, que usa parte de dados de uma simulação e parte de dados de uma equação. Bem, como que a gente faz isso? A gente começa atribuindo um estado para cada agente, né? Só que a gente simula a população sem a dinâmica epidêmica, ou seja, apenas a dinâmica de mobilidade. Então, um estado, um indivíduo que começa infectado, ele vai ser infectado até o final da simulação. Bem, o que a gente faz é contar o número de ligações que se formam entre suscetíveis e infectados e faz uma média temporal disso, ok? Seria LSI, essa quantidade. E a gente também faz isso para diferentes valores da prevalência, que é a quantidade de infectados. E uma vez feito isso, a gente usa esses dados do número de links entre suscetíveis e infectados numa equação dinâmica do modelo CIS. Então agora a gente faz a dinâmica epidêmica por meio de uma equação e não de uma simulação. E uma vez que a gente tem essa função do número de contatos infecciosos, a gente interpola ela e pode aplicar toda a ferramental de sistemas dinâmicos, que é o cálculo de pontos fixos, análise de estabilidade e a determinação das bifurcações do sistema. Então, bem resumidamente aqui, isso aqui seria uma solução gráfica dos pontos fixos daquela equação. E o que a gente observa é que a gente tem 3 regimes aqui. Um que é saudável, em que a população sempre vai erradicar a doença. Um que é endêmico, em que a doença sempre vai prevalecer. E outro que é biestável, em que os 2 destinos são possíveis, que é aquilo que eu mostrei nas simulações. Ok? E bem, tendo essa formulação semi-analítica, a gente pode traçar os diagramas de fase do modelo, que basicamente são mapas que me dizem para cada parâmetro qual vai ser o comportamento esperado, qual vai ser a fase do sistema, ok? E finalmente aqui, para estudar ainda melhor o sistema, a gente fez uma análise de redes, de métricas de redes, a partir do snapshot, ou seja, da rede instantânea de contatos do nosso sistema. Então, reparando nesse snapshot aqui, por exemplo, a gente vê claramente aqueles flocos de suscetíveis que eu mostrei para vocês. De fato, se a gente calcular o grau médio dos suscetíveis, ou seja, o número médio de vizinhos que cada suscetível tem, ele vai ser bem alto, ele vai ser de 21,5, perdão, que é 1,7 vezes maior do que a densidade homogênea, do que o grau homogêneo que eu esperaria se esses caras estivessem espalhados aleatoriamente. Já os infectados obtêm apenas 9,4 vizinhos em média, que é 75% do caso base homogêneo. Bem, e o que a gente faz é medir essa quantidade, o grau médio dos suscetíveis, em função da prevalência. E o que a gente observa aqui é um pico numa região de baixas prevalências. E se a gente olhar lá para a nossa formulação semi-analítica, a gente observa que essa área é justamente a área instável do sistema. É a área em que o sistema não pode ter um ponto fixo estável. Então, o que a gente está observando aqui é que esses flocos de suscetíveis estão relacionados com a bistabilidade do sistema. Ok? Isso é bem interessante. E, sobretudo, é interessante porque, se a gente olhar para a literatura lá de redes adaptivas, que eu falei no começo, esses fenômenos já foram observados, lá naquele contexto. Então, bistabilidade e flocos de suscetíveis já são conhecidos do pessoal que trabalha com redes adaptivas. E o que a gente está fazendo aqui é observar essa fenomenologia em modelos de agentes móveis. Então, o que a gente está fazendo é um link entre o conhecimento de redes adaptivas com os agentes móveis. E, bom, como conclusões, a gente mostrou qual que é a fenomenologia desses agentes móveis com resposta comportamental, e a gente criou um link desse tipo de modelagem com aquela de redes adaptivas, ok? E a gente espera com isso convidar a comunidade de redes adaptivas a trabalhar mais com esses agentes móveis. E, eventualmente, no futuro, se for bem desenvolvida essa área de agentes móveis com epidemias, que esses modelos possam ser usados para traçar padrões de mobilidade e interação humana quando os dados reais não existirem, ok? Então, essa é a principal conclusão e a nossa principal esperança com esse trabalho.
Então, com isso, eu agradeço a atenção de vocês e valeu!